Olá, aqui é a Tatiana Sampaio e eu quero começar hoje com uma pergunta para vocês. Quem é o herói ou a heroína que mais marcou vocês, seja no cinema, seja na vida real? E como foi a história dessa pessoa, né? Desse herói para vocês? Por que a gente vai falar sobre isso? Porque eu quero falar sobre maneiras de contar uma história poderosa, né? Sobre técnicas de storytelling. Então assista esse vídeo até o final que vocês não vão se arrepender. Bem, gente, você pode até obrigar um funcionário a assistir uma palestra, obrigar um aluno a assistir um professor até o final, mas se a história não for interessante, você vai perder dinheiro e vai perder a atenção. O mesmo vale para uma série de outras profissões, né? Médico, paciente, escritor, leitor, vendedor, comprador. Você pode comprar um anúncio numa mídia, mas bastam 5 segundos sem uma história interessante que todo o seu investimento vai ser desperdiçado. Contar histórias é o principal método de transmitir conhecimento na história da humanidade. E daí vem o storytelling, né? Contar histórias. Mas o storytelling, ele não é novo. A gente só apenas acrescentou algumas técnicas para que você possa contar uma história mais amarradinha e mais interessante. Existem algumas técnicas para escrever um roteiro, né? Podemos falar aqui de 4 técnicas principais. A gente pode usar a palavra mágica, né? Era uma vez. Então, era uma vez uma princesa e todo dia aquela princesa, papapá. Até que... E ninguém sabia mais. E aí, então, a história vai se desenrolando. Também tem aquele pitch, né, que a gente chama de pitch de vendas ou pitch de elevador, que era quando os escritores queriam vender a sua história e eles tinham 3 a 5 minutos no elevador e eles tinham que dizer o que eles queriam, o que eles sentiam e o que eles queriam que a pessoa que estava ouvindo eles fizesse. Então, pitch de vendas em 3 segundos, sabendo, né, o que você quer que eles saibam, o que você quer que eles sintam, o que você quer que eles façam, você consegue vender o seu peixe em 3 a 5 minutos. Você também pode contar uma história falando de passado, presente e futuro, né? Quem eu era, qual era o meu problema, qual foi a solução que eu encontrei, qual a visão que eu tenho a partir de agora. E o meu queridinho, a jornada do herói. A jornada do herói, ela é uma estrutura para contar histórias que nasceu com Joseph Campbell numa obra chamada O Herói de Mil Faces. Depois ela foi adaptada por Christopher Vogler, né, na obra A Jornada do Escritor, para chegar nas 12 etapas que a gente conhece hoje como a Jornada do Herói. E ele estudou mitos, religião, psicologia, diversas histórias, lendas, fábulas, mitos, para chegar a essa série de transformações pela qual uma pessoa passa para se transformar no herói. A história original, né, a análise original, ela tinha 17 etapas, mas depois isso foi reduzido para 12 etapas. E que etapas são essas? Ela vai se centrar no mundo comum, que é onde o herói vive, até chegar a um chamado para aventura, uma recusa desse chamado, um encontro com o mentor, a travessia, né, do primeiro limiar, quando tem as primeiras conquistas, as provas, os aliados e inimigos, a aproximação da caverna secreta, vou explicar isso para vocês, a aprovação, a recompensa, o caminho de volta para casa, a ressurreição e o retorno com o elixir, né, com um grande sucesso. E como é que é esse mundo comum, gente? É a ambientação inicial, né, que mostra quem é o personagem, onde ele vive, com quem ele se relaciona, é a base, né, a vida dele normal. Então, com detalhes capazes com que o público encontre pontos de identificação. Depois ele é chamado para a aventura, né? Ele se depara com um chamado para uma missão que tira ele da zona de conforto, do seu mundo comum, com um desafio para ele experimentar algumas coisas novas. São coisas importantes para ele, para sua segurança, para sua família, para a comunidade onde ele vive, para o seu destino, para sua vida, ou qualquer coisa que ele queira conquistar muito, ou então até manter. Mas ele
recusa esse chamado. Diante de um grande desafio, né? É natural que surjam os medos, as hesitações, os conflitos interiores. Então, no primeiro momento, ele recusa esse chamado, e ele começa a se convencer de que aquilo não é interessante para ele. Então, mesmo que surja algum tipo de ansiedade para realizar a missão, ele compara a segurança do lar com os caminhos tortuosos que ele vai ter que seguir se ele for adiante. Mas o conflito não deixa de incomodá-lo. E é então quando ele tem um encontro com um mentor, né? Diante desse impasse que ele se encontra, esse nosso herói ele recebe um empurrãozinho. E é chegada a hora dele enfrentar os seus medos para lidar com os seus propósitos. Então, é possível incluir aí algum tipo de treinamento, de conselhos, de poderes que ele recebe para que ele receba essa confiança para seguir em frente. E quando que ele atravessa esse primeiro limiar, ele começa a sair do mundo que ele conhece para o mundo para o qual ele deve ir. Não precisa ser um local físico de fato, mas alguma coisa desconhecida pelo personagem. É uma nova habilidade, uma mudança de lugar propriamente dita, ou descobrir um segredo. E a partir de então, quando ele se propõe a trilhar essa nova caminhada, ele coloca o pé na estrada e começa a encontrar uma série de obstáculos e que vão deixá-lo ainda mais preparado para as lições que estão por vir. E é nesse ponto que ele descobre quem são as pessoas com quem ele pode contar e quem deseja prejudicar ele nessa jornada, né? Quem são seus aliados, quem são seus inimigos. E aí a identificação do público se torna ainda maior. E aí chega a aproximação da caverna secreta. Sabe o recuo do mar antes do tsunami? É nesse ponto que encontra-se o nosso herói. Ele faz uma espécie de pausa, de recolhimento, é um esconderijo interior ou não, e ele retorna para os seus questionamentos iniciais, ele começa a enfrentar os mesmos medos que ele estava tendo na sua jornada, e mesmo quando isso não aparece muito em filme, na vida, né, é uma... É, é uma... é uma pausa para o que está por vir. É um recuo que o herói se utiliza para que ele possa ir adiante, aquele pezinho para trás para dar 2 passos para frente. E aí vem a aprovação. A aprovação é uma espécie de morte pela qual o herói passa, né, para cumprir o seu destino. Ele passa por um desafio físico de extrema dificuldade, ele enfrenta um inimigo letal, ele passa por um conflito interior muito grande, e seja qual for essa prova, ele vai ser capaz de enfrentar e reunir todos os conhecimentos e todas as experiências, né? Isso tem um significado de muita transformação. Isso é comparado com uma ressurreição, uma morte e uma ressurreição para uma nova vida. E depois que ele passa por esses desafios, chega a recompensa, né? Essa recompensa simboliza a transformação, é representada por um objeto de grande valor, reencontrar alguém querido, um novo conhecimento, uma nova habilidade, uma nova pessoa que surge. Essa conquista ela é representada pela força do nosso herói para arrancar a espada da vitória enterrada na pedra. Vale lembrar, né? Ele não se deve demorar muito nas suas comemorações, porque a jornada não chega ao fim. Ele precisa voltar para o ponto de onde ele veio como vitorioso. Então, nesse caminho de volta, que já não tem mais tantos perigos, é um momento de reflexão, né? Quando ele está voltando para casa e ele percebe que houve a necessidade da escolha de a realização de um objetivo pessoal, de um objetivo maior, por um bem coletivo. A sensação de perigo iminente ela é substituída por um sentimento de missão cumprida, de absolvição, de perdão e de aceitação e de reconhecimento pelas demais pessoas. E é quando chega no ponto mais alto da história, né? Aquela última batalha, quando o inimigo ressurge, ninguém mais esperava por isso, é, e ele destrói o inimigo definitivamente. E de fato renasce para uma nova vida totalmente transformada para todos que estão à sua volta.
E então ele retorna com Elixir, com sucesso, né? Chegou o momento de reconhecimento efetivo do nosso herói. Ele chega ao seu sucesso e é o caminho das pedras, né? Que foi deixado por Campbell para o sucesso da escrita, capaz de mostrar, de prender a atenção para quem já está lendo ou ouvindo uma determinada história. Bem, tá na hora então de você contar a sua trajetória de herói. Se você quiser saber a minha trajetória de herói, me chama inbox que eu conto ela para vocês. E espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Beijão!